nós reconhecemos que nós não queremos nada além de Ti. Nós não estamos preocupados por algo que o Senhor possa nos dar ou algo que nós precisamos. Nós estamos preocupados em receber mais de Ti. Nós queremos sentar na mesa junto contigo e desfrutar da Tua presença. Nós queremos estar junto a Ti para ouvir a Sua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Assim como uma criança ama o seu pai e pede colo e quer estar sempre próximo, assim nós queremos estar de Ti diariamente. E que nós possamos, Pai, trazer essa consciência para as nossas vidas. Que nós dependemos de Ti, que nós precisamos de Ti, colocar o Senhor no seu devido lugar, um lugar de adoração, um lugar de exaltação, um local onde nós nunca deveríamos sair, um local no qual nós devemos desfrutar da Tua presença e da Tua fidelidade, da Tua bondade, e passar horas, Pai, simplesmente desfrutando da presença. Porque o que nós queremos contigo, Senhor, é cada vez mais intimidade. Nós queremos ir cada vez mais fundo em Ti. Porque nós sabemos que aquilo que o Senhor quer para nós é um relacionamento. O Senhor está interessado em nós e não naquilo que nós podemos fazer. E nós te agradecemos, Pai. E nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua fidelidade esta manhã. Pai, eu oro em nome de Jesus para que a Tua unção possa fluir através da minha vida. E que eu possa, Senhor, transmitir as Tuas verdades de uma maneira sobrenatural, e que os meus irmãos possam receber daquilo que o Senhor tem essa manhã para eles. Eu declaro em nome de Jesus toda a distração cessando, e tudo aquilo que não coopera com o Teu reino e com a Tua palavra, cessando no poder do nome de Jesus. E eu declaro as mentes cativas, Senhor, esta manhã, para receber da Tua palavra, que é luz e direção para nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, bom dia. Por favor, pode se sentar. Fica à vontade. Obrigado, louvor. Glória a Deus. Abra, por favor, sua Bíblia comigo, lá em Romanos, no capítulo 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto bastante, que é sobre justiça de Deus. Amém? Nós vamos entender um pouquinho o que é a justiça de Deus, ou aquilo que realmente nós ganhamos ou recebemos da parte de Deus com isso. Amém? Todos abriram Romanos no capítulo 4, verso 1. Amém? Antes de eu começar, vou só explicar um pouquinho aqui o contexto para que vocês possam perceber da onde nós vamos iniciar. O apóstolo Paulo, ele escreve o livro de Romanos para a igreja. Eu costumo dizer que o livro de Romanos para nós é como se fosse a nossa carta magna, a nossa constituição. Assim como cada país tem as suas leis que regem o país, e normalmente nós temos uma carta magna suprema, que é chamado de constituição, no qual todas as outras leis precisam estar abaixo dessa carta. Da mesma forma, eu vejo o livro de Romanos para nós como cristãos, como a nossa constituição. Aqui ele vai mostrar quais são os nossos deveres, os nossos direitos, e vai explicar por que nós temos determinados deveres e por que nós temos determinados direitos. E quando nós vamos lendo aqui o livro de Romanos, o capítulo 1, ele vai mostrar a condição do homem antes de Jesus, antes de receber a Cristo. E ele vai mostrar que o homem separado de Deus, a sua índole, o seu desejo é sempre carnal, voltado à carne, a práticas mundanas, a práticas erradas. E por isso ele fala, inclusive, que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia, graças a Deus, ela não para a condição do homem nesse momento. Mas ele mostra que existe algo para nós disponível, para que nós possamos sair dessa condição de pecadores, inimigos de Deus, pessoas que estão simplesmente sempre voltadas à prática do pecado ou a fazer coisas erradas, e passar então agora para uma vida em santidade, em justiça em Deus. Amém? E aqui ele vai falando sobre o que então nos justifica, o que então nos torna santo, o que então nos torna justos. E ele vai dizer então que é através do sacrifício de Cristo. E aqui existe um contexto, porque na época existia ainda um ensino sobre a lei mosaica, a lei que Deus transmitiu para Moisés, para o seu povo. E muitos achavam que o fato simplesmente do sacrifício de Jesus, ele não era simplesmente só isso. Eu precisava fazer algo, eu precisava corresponder, eu precisava fazer algo da minha parte para que eu então me tornasse justo
ou justificado. E ele vai dizendo no capítulo 3, se você tiver a oportunidade de ler em casa, você vai ver que Paulo ele justifica dizendo, olha, a lei não justifica o homem. A lei tem o seu papel fundamental, que era o quê? Mostrar para o homem que ele estava numa condição distante de Deus. E que ele sozinho, por si próprio, não conseguia se manter puro, santo e justificado. Mas precisava então de uma intervenção divina para que isso acontecesse. Amém? E aí então nós vamos ler aqui no capítulo 4, no verso 1. E diz assim, o título diz, Abraão justificado pela fé. Verso 1. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Verso 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos parar aqui rapidinho, depois nós vamos continuar lendo mais uns outros versículos. E o que eu quero falar para você é, se nós somos justificados por algo que eu e você podemos fazer, Deus não se gloria nisso. Mas eu me glorio a mim mesmo. Porque se eu deixo de fazer algo pela minha própria vontade ou pela minha própria força, eu fui a pessoa então responsável de conseguir me manter longe daquilo. O que eu quero dizer é, se você vai e cozinha na sua casa para alguém e recebe, você recebe a glória daquilo, porque você fez aquele prato. Você cozinhou, você... na sua força, na sua habilidade natural você fez aquilo. Agora, se você não sabe cozinhar, se você sequer sabe ir ao mercado fazer compras, e de repente você chega em casa e tem um prato de comida lá pronto para você, com a melhor refeição possível, e você sabe que pelas suas habilidades próprias você não poderia fazer, e aquilo surgiu lá porque a sua esposa fez, então o mérito é de quem? É seu? Não, vai ser da pessoa que fez. Da mesma forma, eu não posso dizer que nós somos justificados, que nós somos santos, que nós somos separados, porque nós fazemos algo. Não! Mas isso só é possível porque houve uma intervenção divina. Alguém que tem um poder absoluto, alguém que poderia fazer, decidiu fazer isso por mim e por você. E o meu e o seu papel é simplesmente colocarmos a nossa fé em ação, assim como Abraão, que é considerado o pai da fé, e cremos. Cremos em quê? Cremos em Deus. Cremos naquilo que Ele disponibilizou para nós. E quando eu creio, quando eu coloco a minha fé em Deus, isso me é imputado então como justiça. E agora sim eu saio de uma condição de pecado, agora eu saio de uma condição de afastado de Deus, de inimigo de Deus, e passo agora a uma condição de santo, justo, limpo e purificado. Não por algo que eu faça, mas por algo que Ele fez por mim. Amém? Glória a Deus. Então o que eu quero dizer essa manhã para você é: a nossa fé não tem que ser ativada para resolver as coisas na minha vida. Como assim, pastor? Já vou explicar. Muitas vezes nós colocamos a nossa fé em ativação. Muitas vezes eu uso a minha fé, ou então eu percebo que estou colocando a minha fé quando eu preciso de algo. Quando, por exemplo, eu estou doente e eu preciso de uma cura, então eu exerço a fé e eu recebo a cura. Mas quando eu preciso de algo financeiro, minha conta está zerada e eu preciso pagar contas, então eu chamo a existência através da fé dinheiro e dinheiro se manifesta. Amém? Glória a Deus, isso nos é lícito, porque é a fé operando. Mas Deus não nos chamou para usar a fé em problemas. Deus nos chamou para viver uma vida em fé. Quando eu coloco a fé em Deus, quando eu coloco a fé naquilo que Ele disse sobre a minha vida, e eu recebo aquilo que Ele tem para a minha vida, eu não preciso exercitar minha fé diariamente, porque eu ando em fé diariamente. Entenda, é diferente eu ter que usar uma ferramenta, usar um artifício, quando uma situação está complicada. É totalmente diferente de eu andar em fé. O que eu quero dizer é, você pode não correr, você pode não ser um atleta, mas por uma emergência você pode sair, simplesmente sair correndo. E você sai de um lugar e chega em outro. E você conseguiu, mas você não é atleta, mas você correu. Isso lhe teve um custo. Agora, se você é um atleta e você costuma correr diariamente,
Se precisar correr de um lado a outro, você vai correr e você não vai sentir, você não vai perceber, porque isso é natural para você. Da mesma forma, nós precisamos viver uma vida em fé, em Deus. Viver uma vida crendo naquilo que Ele tem para nós. E a sua justiça em operação em nossas vidas trará todas as coisas que nós precisamos. E eu andar em fé, eu preciso reagir em fé. Então, quando nós falamos aqui que você precisa dizer para a doença vai embora, que você precisa dizer, dinheiro vem e o dinheiro vem, nós não estamos ensinando você a ativar a sua fé, nós estamos ensinando você a reagir com um problema, manifestando a vida em Deus dentro de você, que é a vida em fé. Fé é um estilo de vida. A Bíblia ela fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E é importante que os homens creiam que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está lá em Hebreus 11:6, você pode ler depois na sua casa. Entenda, Deus nos chamou para viver uma vida em fé. Mas não é em fé das coisas, em fé para as coisas. Eu não uso a minha fé para atrair as coisas, mas porque eu ando em fé, eu manifesto a fé que já habita dentro de mim. Porque a fé só é disponível para você quando você crê em Deus. Porque quando eu creio em Deus, a minha fé opera, assim como operou em Abraão, e isso me é imputado como justiça. E assim como o nosso pastor sempre diz aqui, que para cada sentença do diabo, nós precisamos ter uma palavra em cima daquilo. E eu digo para você que vive em fé assim como eu, para cada pessoa que vive em fé, ela precisa ter uma reação correspondente com alguém que vive em fé. A Bíblia ela diz aqui em Romanos 4:3, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão tinha fé em Deus. Abraão era um homem que a fé era o seu estilo de vida. E qual era a sua reação? Se você descer um pouquinho mais o texto, no verso 18, diz assim: Abraão, esperando contra toda a esperança, creu para vir ser a pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Ou seja, a reação de Abraão mostra que ele vivia em fé. E por isso, isso lhe foi imputado como justiça. Da mesma forma, eu e você precisamos ter uma reação correspondente em fé. Não porque estou ativando a minha fé para receber um carro novo. Não porque eu estou reativando a minha fé para receber uma solução de um problema, para receber a minha cura. Não. Mas eu estou manifestando a fé que eu tenho em Deus, no qual Deus diz que eu já sou sarado, que eu já sou curado e que eu tenho direito a todas as coisas. Então eu não ajo a minha fé, eu não ativo a minha fé para receber algo, mas eu manifesto a fé que já está em ativação dentro de mim. Porque a minha fé, o objetivo da minha fé é crer em Deus. A chave para que nós possamos ser então justificados é crermos em Deus e na sua justiça, que se manifesta através de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar aqui. Abra por favor a sua Bíblia agora, lá em Romanos, no capítulo 3, um pouquinho mais para trás. Romanos capítulo 3, verso 21. Diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas,
justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância, ou então a honra, a glória nisso, foi de toda excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Sabe, irmãos, aqui ele está falando sobre o sacrifício de Cristo. Ele está dizendo sobre o que é ser a justificação. A justificação, ou a justiça de Deus, foi manifesta em Jesus Cristo. Eu e você merecíamos estar hoje numa cruz, merecíamos ter sido crucificados, merecíamos ter ido para o inferno por conta da nossa conduta errada. Mas alguém veio e tomou o meu e o seu lugar, para que eu e você não precisássemos passar por isso. E sabe, muitas vezes nós olhamos para Jesus como uma figura de coitado, como uma figura de tadinho, com dó de Jesus. Não tenha isso na sua mente. Nós precisamos sim valorizar o sacrifício de Jesus. E nós valorizamos através das nossas atitudes, através da nossa vida. Quando nós deixamos de pecar, quando nós deixamos de ouvir as vozes do diabo e ouvimos a sua voz, então nós estamos honrando o seu sacrifício. Mas perceba, Jesus não veio aqui de tadinho. Mas ele sabia exatamente o que lhe era esperado. E a Bíblia fala que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Jesus se alegrou por ter morrido numa cruz. Não pelo fato de ter morrido, mas pelo fato de hoje você e eu estarmos aqui numa condição de justificados, de santos e purificados diante de Deus. Deus tem nos chamado para vivermos uma vida em santidade, em justiça, em alegria, porque isso é o seu reino. Mas entenda, isso não é por algo que eu ou você podemos fazer, mas é por algo que Jesus fez. Agora, a justificação dos nossos pecados, eu me torno então justiça de Deus. A justiça de Deus opera na minha vida. Como? Através da lei da fé. Quando eu coloco a minha fé em Deus e recebo o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é algo que eu e você não merecíamos, de maneira nenhuma. Mas graças a Deus, porque Ele nos amou e entregou o seu Filho no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, numa condição totalmente diferente. Perceba, se nós, quando ainda éramos inimigos de Deus, quando nós andávamos de maneira vil, de maneira errada, de maneira malvada, Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho, o que Ele não nos dará hoje, nós estando numa condição de justos diante dele? Se Ele não poupou o seu Filho, quando eu e você éramos inimigos, imagina agora que nós somos filhos dele. Não existe nada que Deus não queira lhe dar, porque Ele já lhe deu tudo.
Então, se existe algo na sua vida que precisa ser destravado, se você precisa de resposta de Deus em alguma área da sua vida, entenda, você já tem, porque você agora está numa condição de justificado, você agora está numa condição de santo, você agora não precisa ter medo de falar com Deus, você não é mais pecador. Muitas vezes nós vemos a igreja cristã de uma forma, talvez de trazer humildade, traz um contexto totalmente errado, dizendo, olha, coitado de mim, pobre, miserável, pecador. Não, você não é pobre, porque Jesus se fez pobre para que você fosse rico. Você não é miserável, porque Ele pagou um alto preço para que você hoje pudesse ser escolhido de Deus, filho de Deus. E você não é pecador, porque a Bíblia fala que você é a justiça de Deus. Deus não lembra do seu passado, Deus não lembra dos seus erros, Deus não se lembra dos seus pecados, não porque você é merecedor, não por algo que você tenha feito, mas por algo que Jesus fez e você creu em Deus e recebeu pela fé a justiça de Deus em sua vida. E agora você vive uma vida em santidade, agora você vive uma vida realmente como filho de Deus, cumprindo o reino de Deus, cumprindo a vontade do seu Pai. E todas as coisas se manifestam na sua vida por conta disso. Nós precisamos esse ano expandir a nossa mente. E nós precisamos largar esses dogmas da religião. Nós precisamos destravar a nossa mente para coisas que foram nos ensinadas errados. Você não é pecador. Mesmo se você pecar, a Bíblia fala que existe um advogado hoje junto ao Pai, o próprio Jesus, que roga por você, no ponto de dizer que o seu pecado não será lembrado. Entenda, isso não é um convite para que você viva em pecado. E a Bíblia ela é explícita quanto a isso. Devo então eu pecar para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. Mas se eu pecar, eu sei que em Jesus eu tenho o perdão daquele pecado. Nós estamos aqui a caminhar e podemos errar, podemos. Mas nós precisamos ter consciência que a partir do momento em que você reconhece que você errou, você está novamente na condição que você nunca saiu, de filho de Deus, de santo, de justificado, de justiça em Deus. Agora, se você decide abandonar isso, se você não coloca mais a sua fé em Deus, e você vive uma vida na prática do pecado, então você, por sua decisão, você opta então sair dessa condição e ir para uma condição de inimigo de Deus. E sabe, quando eu vejo a Bíblia, eu vejo que os inimigos de Deus até hoje, nenhum deles vingou ou superou a Deus. Nenhum deles. Então, se eu fosse você, eu não queria estar nessa condição. Ainda mais por escolha própria. Mas entenda, a justiça de Deus ela opera na minha vida com um propósito. Deus ele nos transformou através do sacrifício de Jesus, para que eu e você tivéssemos então acesso a algo maravilhoso. E o que é isso? É a salvação? É algo bom, mas não é isso. É a cura? É algo bom, mas não é isso. São as riquezas? É algo bom, mas não é isso. O que Deus conquistou para nós foi o nosso lugar à mesa. Você é justiça de Deus, não para que você possa andar sem doenças, não para que você não tenha mais problemas financeiros, mas você é justiça de Deus para você se sentar à mesa com seu Pai, para você ter uma relação com Ele, para você ter uma intimidade com Ele. A Bíblia ela fala que o véu foi rasgado e agora você tem acesso ao Santo dos Santos. Sabe, eu não sei se você já estudou sobre isso, mas no Antigo Testamento, na lei, apenas uma vez por ano alguém tinha acesso a esse lugar, que era o sumo sacerdote, e ele representava toda a nação, todo o povo de Deus. Entenda que se esse homem tivesse um pecado, uma transgressão, ele era morto, era fulminado. Não porque Deus o matava, mas porque a presença de Deus é algo tão santa que ela não compactua com o pecado. E essa pessoa era morta. Mas eu e você agora temos acesso, livre acesso a Deus,
porque nós estamos agora assentados com Cristo nas regiões celestiais. E nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos entrar agora com intrepidez, ousadia, e nós podemos falar com o nosso Pai, sem medo, sem culpa e sem vergonha. Por quê? Porque Ele nos fez justificados em Jesus. Deus tem interesse que nós tenhamos com Ele uma relação. Entenda, quando nós estudamos sobre a vida de Abraão, a promessa de Deus para Abraão era que ele seria pai de muitas nações. Só que entenda que Abraão e Deus tinham um relacionamento, eles conversavam. Abraão, quando começou a dar mais ouvidos aos seus sentimentos, a levar em conta o corpo amortecido de Sara, ele não duvidou, mas ele começou a ficar entristecido porque ele considerava aquilo. Deus o chama e começa a falar: Abraão, olha as estrelas do céu. Você pode contar? Não. Assim será a sua descendência. Abraão, olha as areias do mar. Você pode contar? Não. Assim também será a sua descendência. Entenda, o que Deus estava fazendo com ele era: Deus percebeu que ele não estava bem. E Deus mostrou para ele o que era a sua promessa. Deus não chegou para ele e falou assim: Abraão, por que duvidas? Por que está com o coração triste? Não falei que eu vou cumprir? Não, Deus não é assim. Deus não é amargo. Deus não é uma pessoa que quer forçar você. Deus te ama, mas Ele quer um relacionamento. Ele quer você pelo amor. Sabe? Muitas vezes nós ouvimos: se a pessoa não vier pelo amor, vai vir pela dor. Olha, esse Deus que as pessoas pregam, com certeza não é o Deus da Bíblia. Porque Deus é bom em todo tempo. Deus é amor. A Bíblia fala que quando nós éramos seu inimigo, Ele nos amou e deu seu Filho. Porque agora então Ele ia colocar uma doença em alguém para que esse alguém pudesse encontrá-lo? Não faz o menor sentido. E tudo aquilo que Deus faz, Ele termina e completa. E qual é o fim de uma doença? Se você não tratar uma doença, o que acontece? Você morre. Então, se Deus tem interesse de colocar uma doença em você, você vai morrer. Não faz o menor sentido. Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com relacionamento, com intimidade, com amor. E aquilo que Ele quer das nossas vidas é um relacionamento. Ele quer que nós nos sentemos à mesa para partilhar de momentos com Ele. Deus tem interesse em conhecer você no seu mais íntimo. E Ele tem interesse que você o conheça no mais íntimo dEle. Sabe, um pai, ele não precisa que o seu filho venha e diga para ele que está triste, que está chateado, que precisa de algo. Muitas vezes nós até perguntamos, mas nós sabemos. Quando você chega no seu filho e vê que ele está um pouco cabisbaixo: o que foi? Você está triste? O que aconteceu? Alguém brigou com você? E aí então ele vai se abrindo e vai falando para você. Mas perceba, se ele não falasse, você saberia igual. Da mesma forma, Deus, quando olha para nós, Ele sabe como nós estamos, porque Ele quer um relacionamento. Deus não está interessado em fazer uma troca com você. Deus não espera, Ele não cria expectativas em você, que você precisa ser um excelente pastor, um excelente ministro, um excelente cristão. Claro que nós precisamos ser isso, para valorizar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas o que Ele quer de nós é que nós estejamos disponíveis a ouvir a sua voz e perceber qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Porque a vontade dEle para nós é o que há de melhor possível no mundo. Então a justiça de Deus, ela opera em nossas vidas, não para nos trazer riquezas, apesar de ter nos trago, não para nos trazer a cura, apesar de ter trago, não para simplesmente ter nos salvo de ir para o inferno, que fez, mas a justiça de Deus nos colocou um lugar sentado à mesa junto com o nosso Pai, no qual nós podemos nos relacionar, falar com Ele, ouvir a sua voz. Sabe, eu vejo o Henrique, às vezes eu chego do trabalho cansado, e ele simplesmente só quer ficar no meu colo, só quer ficar sentado comigo.
Sabe, ele não veio aqui me procurando porque ele precisava de um brinquedo novo ou porque ele queria algo diferente. Não, simplesmente ele só queria estar comigo. E sabe, nós precisamos ter esse mesmo sentimento com o nosso Pai. Nós não devemos orar a Deus só porque nós precisamos das coisas. Sabe, é lícito, se nós estamos com um problema nós podemos orar. Mas nós devemos nos gastar diante de Deus em relacionamento, em amor com Ele. Entregar a nossa vida em devoção a Ele. Não porque estamos esperando algo em troca, não. Porque nós simplesmente queremos estar com Ele. Assim como essa música disse, de tudo aquilo que você poderia me dar. Sabe, o que eu mais quero de você é você. Não são as coisas que você me trouxe. E amém, tudo isso é lícito, é nosso como direito. Mas o que nós devemos buscar como primazia em nossas vidas é nos relacionarmos mais com Ele. Nós precisamos expandir a nossa mente, o nosso coração, a nos entregarmos mais a Ele, nos rasgarmos diante da presença dEle, não ter vergonha, não ter pudor. Ah, vamos chamar de louco, que chamem. O que importa é que você e seu Pai estão ligados de uma forma sobrenatural. E da mesma forma, quando você está ligado com seu Pai, sabe, eu posso testemunhar por experiência própria. Você sequer precisa orar às vezes, e Ele já resolve os problemas. Porque Ele talvez perceba que você está aflito com alguma coisa, e as coisas acontecem. E você para pensar e fala assim, olha, eu nem orei pedindo isso e isso aconteceu. Glória a Deus. Por quê? Porque você está num relacionamento tão íntimo com Ele, que está fluindo dele. Quando você o ouve, quando você percebe o que Ele tem para a sua vida, você então caminha sobre o que Ele diz. E aí sim há suprimento, há cobertura em todas as áreas da sua vida. Deus tem nos chamado para viver um tempo de maior intimidade, de maior entrega. Nós precisamos retomar a nossa consciência de que nós somos dependentes de Deus. Muitas vezes nós somos, e eu me incluo, nós somos o povo da fé, e como eu disse, a fé é um estilo de vida. A fé, ela tem que operar na nossa vida e nós precisamos reagir com ela. Mas muitas vezes nós acabamos na agitação sendo muito reativos só para as coisas. Porque eu preciso, porque eu quero, porque eu faço, porque eu aconteço. Ei, calma. Calma, respira. Como a Laís disse, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Nós precisamos colocar Deus como primazia em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer o que Ele fez por nós. E a sua justiça em operação em nossas vidas foi para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Deus nos chamou para nos relacionar com Ele. Assim como Deus falava com Abraão, Deus quer falar com você. Mas para isso você precisa se calar. Você precisa silenciar. Para que você possa perceber então as direções, aquilo que Deus tem para a sua vida. E é o meu e o seu papel como cristão abrir esse diálogo com Deus. Rasga o seu coração. Não tenha vergonha. Sabe, não tem problema nenhum você chegar e dizer, Deus, me perdoa. Porque até agora eu estava fazendo as coisas pela minha própria vontade. Mas a partir de hoje eu decido seguir a sua vontade. Eu decido seguir o que o Senhor tem para a minha vida. O que eu quero fazer é cumprir a sua vontade. Assim como Jesus disse, se possível afasta de mim este cálice, porque ele sabia o que ele estava esperando à frente. Ele sentiu a aflição no seu corpo. Eu não sei você, mas imagina se você soubesse que amanhã você vai ser morto. E que você vai ser chicoteado, que você vai ser maltratado. Por mais que você saiba que existe um resultado excelente no final, isso te afligiria. Se você sabe que tem que pagar uma conta amanhã e você não tem um saldo hoje na sua conta, isso já te aflige. Imagina se você soubesse que você vai morrer. Eu costumo dizer que todos querem ver a Deus, mas as pessoas não querem morrer, né? Mas tudo bem. E eu me incluo também, não quero morrer não. Inclusive acredito que nós somos a geração do arrebatamento, aquela no qual não desfrutará da morte. Amém? Se você não crê, amém, você vai passar pela morte. Eu creio. Mas o que eu quero dizer para você é,
Jesus sentiu a aflição no seu corpo, ele era humano. A Bíblia fala que ele sentia as mesmas coisas que nós, ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas a diferença é que ele venceu sobre todas essas coisas. E o diabo não podia matá-lo, e ele optou em entregar a sua vida. A Bíblia fala que ele entregou o seu espírito, e aí faleceu, porque não havia poder na terra que pudesse matá-lo. Mas ele diz para Deus: olha, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas se não, que cumpra a sua vontade. E quantas vezes nós estamos afastando o cálice pela nossa própria vontade e nós estamos cumprindo a vontade de Deus? Nós precisamos voltar, dar um passo atrás e reconhecer a primazia, a soberania de Deus em nossas vidas. Porque, sabe, irmãos, às vezes pode ser que esteja reservado para nós a morte, assim como estava reservado a Paulo, a Pedro e a todos os discípulos, exceto João. Morte que eu falo, eles foram mortos, não morreram de velhice. Talvez possa ser que esse seja o nosso fim. Talvez você vai pregar em algum lugar, você vai ser perseguido por isso. Talvez vai em um país onde você não pode anunciar. E a sua vida, a entrega da sua vida é algo que Deus queira. Sabe, se isso for, entenda, vai ser a melhor coisa que vai acontecer para você. Porque você pode não ir para lá e você viver durante 100 anos e todos os dias você vai ficar com aquilo na sua cabeça de você não ter cumprido a vontade do seu Pai aqui na terra. Agora, nós precisamos sim nos entregar em amor a Deus, reconhecendo quem nós somos nele. Como eu disse, através de Jesus, através do seu sacrifício, nós nos tornamos santos, puros, justificados. A justiça de Deus, ela opera em nós hoje, através do sacrifício de Jesus, pela fé que nós cremos em Deus. Mas a justiça de Deus, ela veio para a nossa vida, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com o nosso Pai. A chave da vida cristã é relacionamento. Deus não está interessado naquilo que você pode fazer por Ele. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado em quantas pessoas você vai falar sobre o amor dele. Deus está interessado em você. Abra, por favor, sua Bíblia comigo. Lá em Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6. Antes da gente ler, só para vocês entenderem um contexto aqui desse versículo. Jesus estava sendo indagado sobre várias coisas. Seus discípulos estavam preocupados sobre como iam viver, como iam resolver as suas coisas, estavam aflitos. Jesus, ele fala: olha, por acaso, olha para a ave no campo, vê se ela precisa plantar para que ela possa comer. Não, e aí Jesus fala que Deus supre essas pessoas. Mas entenda, a ave ela só é suprida porque ela está fazendo o que Deus falou que uma ave faz. Se uma ave decidir então fazer um trabalho de um porco, ela não vai ter suprimento, porque Deus a chamou para ser ave. Então não ache que o suprimento na sua vida vai acontecer você fazendo as coisas do jeito que você acha que tem que fazer. Não. O suprimento, as resoluções de todas as coisas na sua vida só vai acontecer quando você estiver cumprindo aquilo que Deus falou sobre a sua vida. Porque quando Ele fala algo, Ele dá o suprimento. Agora, se Ele não falou algo, você pode estar até tendo suprimento por misericórdia, mas não porque é o suprimento daquela estação. E nós precisamos ter consciência disso. Mas não é isso que eu vou falar nesse texto. E aqui eles estão preocupados então com as coisas do dia a dia. Como que eu vou pagar uma conta? Como que eu vou comer? Como que eu vou me vestir? E Jesus está falando sobre todas essas coisas. E no 33 ele fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, durante muito tempo eu li esse texto aqui como buscar o reino de Deus e a sua justiça, como faça as coisas de Deus, sirva na igreja ativamente, e amém, glória a Deus por isso, você tem que servir ativamente, porque se você fizer isso, Deus cuida das suas coisas, e o texto aqui não está falando sobre isso, amém? Nós devemos servir a igreja, sim, nós devemos servir com o nosso melhor, com a nossa qualidade, e há sempre um galardão por isso, mas Deus não vai te recompensar com o suprimento de todas as áreas da sua vida por isso, mas sim quando você buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que Jesus estava querendo dizer aqui para os seus discípulos, ele não podia falar tão claro ainda para eles, era busque o relacionamento com Deus, busque ouvir o que o seu Pai tem para você, entenda o reino que você faz parte, e a sua justiça, e então todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Deus está nos dizendo hoje é que quando eu busco o reino de Deus, quando eu busco entender a vontade do meu Pai, quando eu busco entender o que Ele tem para a minha vida, e busco a sua justiça, ou seja, eu creio nele, e recebo a justiça de Jesus, o sacrifício de Jesus na minha vida, então todas as coisas me são acrescentadas. Então, se tem algo faltar na sua vida, é porque talvez você não está buscando o reino de Deus como você deveria, e talvez você não está recebendo a justiça de Deus como você tem direito a receber. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, e quanto mais eu ouço a sua voz, as suas direções, os seus ensinos, mais então todas as coisas me são acrescentadas. O que isso me reforça a dizer é que a minha fé em Deus é para que eu me torne ou receba a sua justiça. E agora, porque eu recebi a sua justiça, isso me traz uma condição de relacionamento. E agora, como eu tenho esse relacionamento com Deus, todas as coisas me são acrescentadas. Então eu não preciso pedir por dinheiro, eu não preciso pedir por cura, porque isso vai me ser acrescentado. Entenda, não estou dizendo que você não tenha que declarar e não tenha que reagir em fé. Isso você tem que fazer como Abraão fez. Abraão creu em Deus, mas ele reagiu em fé, crendo contra toda esperança, crendo que Deus era poderoso para cumprir aquilo que tinha prometido na vida dele. Da mesma forma, você tem em Deus, através do sacrifício de Jesus, que o justificou em Deus, você tem acesso a todas as coisas. Você tem acesso à cura, você tem acesso à salvação, você tem acesso à libertação, você tem acesso a riquezas neste mundo. Por quê? Porque você busca o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas lhe são acrescentadas. O que Deus tinha para nós era o relacionamento, a sua justiça, mas Ele ainda nos acrescentou coisas. E graças a Deus por isso. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é: nós somos justificados em Deus. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você somos justificados, eu e você somos santos, eu e você não somos mais pecadores, mas agora nós nos encontramos numa condição de filhos de Deus, filhos no qual agora tem um relacionamento com seu Pai, e todas as coisas nos são acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus.